Rio de Janeiro, porque também tem assunto envolvendo o Flamengo. O Flamengo entrou com um pedido de recurso e efeito suspensivo no caso do Bruno Henrique, né, contra a decisão do STJD, e pede que isso seja cumprido aí até o julgamento em segunda instância, no caso de manipulação de resultados. Lembrando que o Bruno Henrique ele foi punido por 12 jogos de suspensão, essa suspensão que vale por partidas que são organizadas, por campeonatos organizados pela CBF. Por isso que Bruno Braz está chegando com a gente. Braz, boa tarde para você, notícia séria aqui no de primeira, né? Conta pra gente qual foi o pedido do Flamengo e o Flamengo espera que isso seja concedido, né? Até quando? A ponto de Bruno Henrique jogar já no fim de semana contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Atualiza pra gente. Braz, boa tarde. Samir, pois é, né? A gente já vem conversando sobre esse assunto desde a semana passada, né? O Flamengo fez o que já havia avisado que faria, né? Entrar com recurso e fazer o pedido do efeito suspensivo. E até na participação do Andrei Kampf, na semana passada aqui no programa, nosso especialista em direito desportivo, ele, segundo ele, né? Eu sou leigo, ele que está por dentro desses assuntos de direito desportivo, ele falou que muito provavelmente esse efeito suspensivo vai ser concedido pelo STJD. Geralmente, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, esse efeito suspensivo ele é concedido. E assim, o Bruno Henrique está treinando com o elenco a semana inteira e se tiver liberado pelo STJD para estar em campo no domingo, assim estará, né? A depender, obviamente, da escalação do Felipe Luiz, mas ele está treinando com o grupo, está se preparando, até porque independente de ser liberado agora ou não, ele está liberado para jogar pela Libertadores, por exemplo, onde o Flamengo está nas quartas de final contra o Estudiantes. O Flamengo está muito otimista que vai conseguir esse efeito suspensivo. Agora, o prazo, se esse efeito suspensivo vai ser concedido para já, ainda não se sabe, mas geralmente não costuma demorar tanto para responder esses pedidos de efeito suspensivo. Aí, explicando, né, caso seja concedido um efeito suspensivo, né, esse gancho de 12 jogos fica suspenso até que se julgue o recurso no pleno do STJD. E você já respondeu o que eu ia te perguntar, Braz, sobre como está o planejamento do Felipe Luiz, né? Porque ele ainda não sabe se vai poder contar com o jogador. Então, tudo segue normalmente nas atividades no Ninho do Urubu, até porque ele pode participar das atividades, né? É um tipo de caso diferente de doping, por exemplo, em que quando há um doping, o jogador não pode nem frequentar as instalações do clube, então nesse não, ele pode ser utilizado. Então, o Felipe Luiz, nesse momento, vai contando com o jogador ali, né? Pensando no time titular, se ele quiser, como atleta. Pois é, exatamente. E assim, existe um otimismo muito grande de que não só o Flamengo vai conseguir obter o efeito suspensivo, como um otimismo de que vai conseguir atenuar essa pena que hoje é de 12 jogos, né? Existe um otimismo grande neste sentido. E agora é aguardar isso nos próximos capítulos. Mas é provável que esse efeito suspensivo seja concedido. E aí o Bruno Henrique fica liberado a jogar até o julgamento do recurso no pleno. A gente tá falando aqui, vamos abrir a geral, porque o PVC saiu. Cadê o PVC? Nós vamos falar sério, PVC. O PVC é imperativo, ele é imperativo. Ele não consegue ficar parado, ele foi carregar o telefone, nós estamos falando de assunto. Você ouviu o que o Braz falou? Fala a verdade. Eu ouvi tudo que ele falou. Você ouviu tudo que o Braz falou. Então, comente, PVC, é isso. Assim, o Felipe Luiz vai contar. Apenas comente. O Felipe Luiz vai contar. Só uma observação. Sim. Pô, eu fico com maior inveja desse pãozinho de queijo que rola aí de vocês. Não tem pão de queijo. Hoje não tem, mas costuma ter. E ele é bom, viu, Braz? Quando for aí em São Paulo, eu vou querer comer pão de queijo. Por favor, Braz, venha, você faz o programa no estúdio aqui com a gente e eu prometo que a gente vai te fornecer pão de queijo. Eu, como uma mineira, então eu sou uma sommelier de pão de queijo. O pão de queijo é bom, posso dizer que é bom. Vai ter pão de queijo, nem se a gente tem que correr no braço para buscar. Exato. Nós vamos buscar pra você. Hoje tem sanduíche. Você quer, Braz? Aqui, ó. E ele pode usar o Bruno Henrique contra o Juventude, desde que seja concedido o efeito suspensivo até sexta-feira. E aí o Bruno Henrique pode ir para o jogo. Vem prestar atenção? Ele quer provar que ele está prestando atenção. E aí o Bruno Henrique vai para o jogo. Só que a gente vai continuar com as mesmas duas discussões, os mesmos dois debates.
a legislação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva tem que ser reformulada, que é para o Michel Assef não poder dizer, como disse, com razão, que o Bruno Henrique pegou uma pena excessiva, porque não tem no Código. E ninguém vai dizer que o Michel Assef está errado, porque o Código, de fato, não contém a punição que deveria conter, porque o Código não se modernizou para atender a necessidade de dar atenção para as apostas esportivas. E segundo, vai ter que haver rigor no julgamento criminal. E olhar atenção muito grande para o julgamento criminal. Se houve fraude, porque vou voltar a dizer o que eu disse. O STJD não considerou o Bruno Henrique inocente. O Tribunal de Justiça Esportiva, o STJD, considerou que não há no Código a punição para manipulação de resultados ou para informação privilegiada para apostadores. Que foi o que ficou claro que houve. Houve informação privilegiada para um apostador ganhar um prêmio. E isso prejudicou uma série de outros apostadores que confiaram na idoneidade de um sistema que não estava idôneo porque alguém fraudou o sistema. Amir. Eu ainda falando do café, acho que o Flamengo tem que se contentar também. Se contentar também. Me inclua fora dessa. Se contentar também com o cafezinho o cafezinho então, preto. Esse café já é bom pro Flamengo. Para mim, a pena. A pena já tá boa pro Flamengo. A pena, isso que eu quero dizer, a parábola é essa. A pena já tá muito boa. Não tinha que. Eu até acho que é cara de pau já correto, mas faz parte. Faz parte, mas é cara de pau. Suspensivo, sabe o que vão fazer? Vão brindar. Café. Boa. Mas eu acho que o Flamengo já deveria se contentar com esses 12 jogos. O Flamengo está usando os recursos que tem, né? Aí vai entrar com recurso com efeito suspensivo para que ele jogue logo. Mas eu entendo que a pena foi branda também, então ficou até barato pro Flamengo, essa é a minha visão. Ô, Brás, tem alguma novidade sobre a esfera criminal que rola paralelamente em relação à esportiva, que aí é um outro julgamento e são outros fatores que vão ser analisados, ou isso ainda não está andando? Ainda não tem uma data, uma previsão de data para esse julgamento criminal, mas no julgamento do STJD teve a participação, se eu não me engano, de pessoas do Ministério Público, da Polícia Federal, e quem participou, eu lembro que essa pessoa entrou no julgamento lá e elogiou a celeridade do STJD. Fizeram uns elogios de como o STJD conseguia resolver as coisas de uma forma mais rápida. Então, assim, elogiou de certa forma aí o trabalho do STJD no caso. Agora, não tem uma data ainda prevista para o julgamento na Justiça Comum, não. Eu não vou morder a língua porque não posso morrer envenenado. Porque vai sair qual é o veneno de agora? Pra ver se... É que você pode elogiar a celeridade do STJD e como o STJD é muito rápido para não resolver as questões. Ok. Veneno dado. Esse foi. Ô, Brás, tem outra coisa pegando no Flamengo também, que são os lesionados, né? E a galera que tava na data FIFA jogando por suas seleções, esse pessoal tá voltando também. A lista é longa, tô até com uma colinha aqui, mas vamos lá, hein? Voltando da data FIFA. Varela e Arrascaeta, que foram liberados pela seleção uruguaia, né? A gente já falou como o Varela ainda estava aí se recuperando de uma pubalgia. O Vinha, que jogou uma partida contra o Chile. Carrascal não foi utilizado. Plata também jogou 2 partidas pelo Equador. E o Lino jogando pela seleção brasileira. Aliás, ontem sofreu bastante com a questão da altitude. Pelo menos foi a percepção que a gente teve, né? Ele ali cansado, errando alguns domínios fáceis. Parece que a altitude pegou para ele. E no DM ainda tem Alexandro, Pulgar, Jorginho e o Varela, como eu citei anteriormente. Então... tem todo mundo aí. E o que a gente pode imaginar para esse jogo contra o Juventude? Quem pode ser utilizado, quem não? Já dá para ter alguma perspectiva nesse sentido? Assim, a notícia ruim para a torcida do Flamengo é que o Jorginho, né, ainda está sentindo dores. Ele tinha voltado a treinar com o grupo essa semana, mas ele se queixou que ainda continua com dores e voltou para o tratamento no departamento médico. Então se torna uma outra dúvida, né?
É um outro jogador, assim, o Varela, por exemplo, já chegou com essa questão da pubalgia e os outros já sabia, né, que tá ainda em recuperação de lesão. Mas o Jorginho existia uma expectativa do retorno, mas ele ainda se queixa de dores, então, assim, dificilmente ele vai estar em condições de enfrentar o Juventude. O Alexandre, ele se recupera bem da lesão na panturrilha, que fez com que ele desfalcasse, por exemplo, contra o Grêmio e tudo mais. O Pulgar, a apuração que eu tenho é que o Flamengo trabalha bastante para que ele tenha condições na Libertadores. Dificilmente vai ter no primeiro jogo, mas assim, internamente o Flamengo trabalha para tentar deixar o Pulgar à disposição para o jogo da volta contra o Estudiantes no dia 25 de setembro. É um jogador que o Felipe Luiz adora, ele vê como primordial na equipe, então assim, trabalha para que ele esteja à disposição no segundo jogo contra o Estudiantes. Se ficar antes, melhor, mas a previsão é essa. O Varela, eu acho que dificilmente enfrenta o Juventude também. E sobre os jogadores que voltaram, né, da data FIFA, fica assim também um alerta sobre a questão do desgaste, né? Não é uma questão de lesão, mas, por exemplo, como você falou, o Samuel Lino foi titular ontem pela seleção brasileira e sofreu aí com os efeitos da altitude. O Plata jogou os 2 jogos pela seleção do Equador. Quem ficou ali mais poupado foi o Carrascal, que acabou não entrando em campo, mas ele também não tem sido titular, né? Não tem sido utilizado com tanta frequência pelo Felipe Luiz. Tudo atualizado, então, em todas as notícias do Flamengo. Obrigada, viu, Brás? Até amanhã, então. Até amanhã. Qualquer dia eu estou em São Paulo para tomar esse café. Por quê? Então não sabe? Sabe, ela sabe. Ela sabe? Contra quem que é? Contra quem que é? Se não souber. Eu não vou falar. Mesmo tendo voltado ao Brasil, segue na mira da seleção de lá. Gennaro Gattuso, o técnico italiano, admitiu a pessoas próximas que chegou a cogitar a convocação do Jorginho para as 2 partidas dessa data FIFA recém-encerradas contra a Estônia e Israel. Ele só desistiu da convocação quando descobriu que o Jorginho havia sofrido uma fadiga muscular. O Jorginho já foi, inclusive, avisado de que segue na mira, sendo observado para quem sabe disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O Jorginho imaginou que vindo ao Brasil e abrindo mão da possibilidade de continuar no futebol europeu, que essa chance na seleção estaria descartada. Não é o caso. O Gattuso conta com o jogador brasileiro que se naturalizou italiano e que já jogou pela seleção principal da Itália. Desde que virou reforço rubro-negro, 15 partidas com 1 gol e 2 assistências, titular absoluto e uma das peças mais elogiadas do time de Felipe Luiz. Para completar, queria registrar que o Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo em relação a Bruno Henrique. A ideia é que o atacante possa jogar até que o julgamento definitivo do pleno aconteça. Na semana passada, o STJD condenou ou suspendeu o Bruno Henrique a 12 jogos por conta daquele cartão amarelo forçado contra o Santos em 2023. Eu não vou nem ler notícia, porque eu vou falar aqui, né? Assim, a gente faz esse vídeo, mas não é vídeo para querer desmerecer nenhum jornalista, mas você vê, velho, que os caras, alguns, né, da mídia aí, principalmente esse PVC aí, ele tipo fica alegre, velho, quando o Flamengo tá passando por algum aperto, né, como é o caso agora do Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique cometeu um erro, né? Ele cometeu o erro de ter conversado com o irmão dele, mas já se provou, velho, que não tem nada a ver. Só que os antes ficam querendo enquadrar o cara onde o cara não deve ser enquadrado, querendo inventar uma nova lei em cima agora, de última hora, por causa do Bruno Henrique, que não existe, cara. Vocês são o quê? Vocês são... Nem desembargador tem o poder de fazer isso, pô. Isso aí só mesmo, isso é coisa política, pô. Só quem resolve isso são os políticos. Cara, aí eu fico pensando, agora se fosse um jogador, que ele é barrista, eles são barristas. Pô, se eles, um exemplo, eles não gostam do Flamengo, porque ele fala do Flamengo? Porque o Flamengo dá audiência deles, pô. Não, vamos falar aqui do Flamengo, porque mesmo eles não... Tipo, entre eles lá, né? Não gosta, mas tem que falar porque chama a gente pra assistir o programa. Mas, velho, sendo clubista não vale a pena. O cara tem que ser realista. Se for jogador do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, cara, eu ia falar do mesmo jeito. Que eu não desejo mal dos jogadores. Porque, o cara... Todo jogador tem sua fase ruim e sua fase boa, né, pessoal?
E o Bruno Henrique, ele teve sua fase muito boa. E agora ele está passando por um momento difícil da sua carreira, né? E se a gente que não entende nada... Porque esses caras não entendem nada de lei, pô. Né? Ficar falando coisas irrelevantes, coisas desconexas, sem contextos, não vale nem a pena, porque eu vou falar o quê? Aí eu pergunto, não, mas a lei é isso. A lei fala que se enquadra nisso aqui. O advogado do Flamengo já recorreu, vai recorrer. Ontem ele deu até entrevista, anteontem ele deu entrevista no Sport TV falando que o Flamengo vai sim recorrer. E eles já estão com medo, porque eles sabem que o Bruno Henrique é zica, né? Eles sabem que o Bruno Henrique, quando o Pedro não está, o Bruno Henrique faz a diferença. Ou vice-versa, por exemplo. O Bruno Henrique entra em um jogo, pode fazer a diferença. Como o Pedro também estando no banco, pode entrar e fazer diferença. Então, para eles, quanto menos o Flamengo tiver incompleto, para eles é melhor, né? Para eles é melhor. Mas só que eles não vão conseguir isso, porque isso não é eles que vão decidir. É a justiça. Né? E se o Bruno Henrique estiver certo ou errado, que a justiça seja feita, mas o que não pode é ficar querendo inventar lei de última hora para enquadrar o cara em uma coisa que não tem lei. Vai inventar uma lei só por causa do Bruno Henrique? Que loucura é essa? Se for botar sino aí, não fica um, pessoal. Se for botar um sino aí, não fica ninguém, pô. Fato. Fato, não fica um, pô. Isso aí é só a ponta do iceberg. A sujeira da ponta do iceberg. Então não faz sentido, pô. Ficar, por que isso? Porque aquilo. Não, que é errado. Quem não errou na vida? E, no caso, o cara chegou com o irmão dele ali conversando, e pior que não foi na mesma semana, foi meses depois. Isso aí não faz sentido se fosse uma semana antes, ou no mesmo dia. Um dia depois, aí tudo bem, pô. Tá louco? Como é que o cara ia adivinhar que ia ser naquele jogo, rapaz? O cara tem bola de cristal, é loucura, mano. Não faz sentido. Às vezes o cara toma um cartão até de pisar no pé do jogador, os árbitros também aí, que tem que ser também mais observados, são os árbitros dessas partidas aí. Quantos jogos o Flamengo foi prejudicado e ninguém falou nada? Né? Contra o Grêmio mesmo, esse cidadão aí, PVC, falou que foi pênalti aquilo ali. A gente vê, né, a perseguição da mídia, né? E eles ficam aí, ó, se pagando pau aí, ó, se rendendo, mostrando inveja, e eles só mostrando a face deles. A máscara tá caindo. E a gente tá aqui pra mostrar, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Se cuida, viu? Aí, comente suas opiniões nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, pessoal.